Artigo 211. O Estado promoverá: inciso 1. Política com vista à formação profissional nas áreas do ensino público estadual, em que houver carência de professores. Inciso 2. Cursos de atualização e aperfeiçoamento aos seus professores e especialistas nas áreas em que estes atuarem, em que houver necessidade. Inciso 3. Política especial para a formação em nível médio de professores das séries iniciais do ensino fundamental. Parágrafo 1º. Para a implementação do disposto nos incisos 1 e 2, o Estado poderá celebrar convênios com instituições. Parágrafo 2º. O estágio relacionado com a formação mencionada no inciso 3 será remunerado na forma da lei. Artigo 212. É assegurado aos pais, professores, alunos e funcionários organizarem-se em todos os estabelecimentos de ensino, através de associações, grêmios ou outras formas. Parágrafo único. Será responsabilizada a autoridade educacional que embaraçar ou impedir a organização ou funcionamento das entidades referidas neste artigo. Artigo 213. As escolas públicas estaduais contarão com conselhos escolares constituídos pela direção da escola e representantes dos segmentos da comunidade escolar na forma da lei. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos públicos de ensino estarão à disposição da comunidade através de programações organizadas em comum. Artigo 214. O poder público garantirá educação especial às pessoas com deficiência, em qualquer idade, bem como às pessoas com altas habilidades, nas modalidades que lhes adequarem. Parágrafo 1º. É assegurada a implementação de programas governamentais para a formação, qualificação e ocupação dos sujeitos a que se refere o caput deste artigo. Parágrafo 2º. O poder público complementará o atendimento educacional através de convênios com entidades mantenedoras de escolas que ofertem educação básica na modalidade educação especial, com igualdade da oferta educacional especial, observado o disposto no artigo 213 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. O órgão encarregado do atendimento ao excepcional regulará e organizará o trabalho das oficinas protegidas para pessoas portadoras de deficiência, enquanto estas não estiverem integradas no mercado de trabalho. Parágrafo 4º. O Poder Executivo fará constar na Lei Orçamentária Anual os recursos financeiros para apoiar as entidades mantenedoras na consecução dos objetivos a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, inclusive para a cobertura de despesas de custeio parametrizadas pelo número de alunos matriculados. Artigo 215. O poder público garantirá, com recursos específicos que não os destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, o atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos. Parágrafo 1º. Nas escolas públicas de ensino fundamental, dar-se-á obrigatoriamente atendimento ao pré-escolar. Parágrafo 2º. A atividade de
implantação, controle e supervisão de creches e pré-escolas fica a cargo dos órgãos responsáveis pela educação e saúde. Artigo 216. Todo estabelecimento escolar a ser criado na zona urbana deverá ministrar ensino fundamental completo. Parágrafo 1º. As escolas estaduais de ensino fundamental incompleto na zona urbana serão progressivamente transformadas em escolas fundamentais completas. Parágrafo 2º. Na área rural, para cada grupo de escolas de ensino fundamental incompleto, haverá uma escola central de ensino fundamental completo que assegure o número de vagas suficiente para absorver os alunos da área. Parágrafo 3º. O Estado, em cooperação com os municípios, desenvolverá programas de transporte escolar que assegurem os recursos financeiros indispensáveis para garantir o acesso de todos os alunos à escola. Parágrafo 4º. Compete a conselhos municipais de educação indicar as escolas centrais previstas no parágrafo 2º. Artigo 217. O Estado elaborará política para ensino fundamental e médio, de orientação e formação profissional, visando a: inciso 1. Preparar recursos humanos para atuarem nos setores da economia primária, secundária e terciária. Inciso 2. Atender a peculiaridades da formação profissional diferenciadamente. Inciso 3. Auxiliar na preservação do meio ambiente. Inciso 4. Auxiliar, através do ensino agrícola, na implantação da reforma agrária. Artigo 218. O Estado manterá um sistema de bibliotecas escolares na rede pública estadual e exigirá a existência de bibliotecas na rede escolar privada, cabendo-lhe fiscalizá-las. Artigo 219. As escolas públicas estaduais poderão prever atividades de geração de renda, como resultante da natureza do ensino que ministram na forma da lei. Parágrafo único. Os recursos gerados pelas atividades previstas neste artigo serão aplicados na própria escola, em benefício da educação de seus alunos. Seção 2. Da Cultura. Artigo 220. O Estado estimulará a cultura em suas múltiplas manifestações, garantindo o pleno e efetivo exercício dos respectivos direitos, bem como o acesso às suas fontes em nível nacional e regional, apoiando e incentivando a produção, a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo único. É dever do Estado proteger e estimular as manifestações culturais dos diferentes grupos étnicos, formadores da sociedade rio-grandense. Artigo 221. Constituem direitos culturais garantidos pelo Estado. Inciso 1. A liberdade de criação e expressão artísticas. Inciso 2. O acesso à educação artística e ao desenvolvimento da criatividade, principalmente nos estabelecimentos de ensino, nas escolas de arte, nos centros culturais e espaços de associações de bairros. Inciso 3. O amplo acesso a todas as formas de expressão cultural, das populares às eruditas e das regionais às universais. Inciso 4. O apoio e incentivo à produção
difusão e circulação dos bens culturais. Inciso 5. O acesso ao patrimônio cultural do Estado, entendendo-se como tal o patrimônio natural e os bens de natureza material e imaterial, portadores de referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade rio-grandense, incluindo-se entre esses bens. A linha A. As formas de expressão. A linha B. Os modos de fazer, criar e viver. A linha C. As criações artísticas, científicas e tecnológicas. A linha D. As obras, objetos, monumentos naturais e paisagens, documentos, edificações e demais espaços públicos e privados destinados às manifestações políticas, artísticas e culturais. A linha E. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, científico e ecológico. Parágrafo único. Cabem à administração pública do Estado a gestão da documentação governamental e as providências para franquear-lhe a consulta.